Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Padre assassinado por defender os sem terras. Religioso coordenador da CPT na região do Pico do Papagaio, Josimo Moraes Tavares, foi assassinado a 10 de maio de 1986 na sede da CPT em Imperatriz, Maranhão. Subia as escadas do prédio da diocese quando o pistoleiro Geraldo Rodrigues da Costa chamou-o e deu-lhe 2 tiros. Um deles entrou pelas costas e saiu no peito. Josimo era vigário de São Sebastião do Tocantins, tinha 34 anos e sua vida era um rosário de perseguições, violências e ameaças. Em 10 de agosto de 1985, depois sobre a violência na 10ª Assembleia Anual da CPT de Goiânia, denunciou fazendeiros que foram fechando o cerco em torno dele. Seu assassinato teve como mandantes Osmar Teodoro da Silva, o Nenê, vereador pelo PMDB em São Sebastião do Tocantins, Wilson Nunes Cardoso e Arlindo Gomes da Silva. O pistoleiro Geraldo, então com 31 anos, ourives de profissão, mas já tendo sido preso uma vez por assalto à mão armada, conta em seu interrogatório que, no início de abril, achando-se imperatriz, veio a conhecer Nenê, através de seu amigo Wilson. Geraldo teve um segundo encontro com eles num bar na localidade de Quatro Bocas, em que estava presente também o açougueiro pernambucano Arlindo Gomes da Silva. Conversaram sobre as atividades do padre Josimo e atribuíram a ele a responsabilidade por invasão de terras e por uma emboscada que os poceiros teriam armado contra o fazendeiro José Palmério. Nesse encontro, regado a cerveja, ficou acertada a morte do padre pelo preço de 20 mil cruzeiros. Em 15 de abril, Geraldo e Wilson foram para Augustinópolis, onde o Nenê informou a eles que o padre estava na cidade, consertando seu jipe numa oficina mecânica. Os dois ficaram espreitando o Josimo até às 20 horas, quando o padre saiu da cidade e se dirigiu a Axixá, em Goiás. Os pistoleiros seguiram Josimo, que viajava só, e, cerca de 10 quilômetros depois, na estrada deserta, ultrapassaram o jipe do padre e Geraldo disparou 5 tiros da sua pistola Taurus calibre 7,65 contra ele. No dia seguinte, Geraldo informou a Nenê que Josimo escapara do atentado e dele recebeu 5 mil cruzeiros. Ele já havia recebido 600 cruzeiros anteriormente. O resto viria depois da morte. Geraldo então viajou para Goiânia com sua mulher e os 3 filhos menores. E Josimo, comentando o atentado, afirmou: o que sofria é uma demonstração da decisão política de grileiros e fazendeiros da região de impedir uma mínima realização do Plano Nacional de Reforma Agrária. Em 7 de maio, perto do povoado de Buriti, município de São Sebastião do Tocantins, foi morto Sebastião Teodoro da Silva, vulgo Donda, irmão de Osmar Silva. A morte foi atribuída aos poceiros da fazenda Novo Mundo, no município de Araguatins, em Goiás. Mas Omar, revoltado, entendeu que o autor intelectual da emboscada foi Padre Josimo. Então ele se encontrou de novo com o pistoleiro Geraldo e afirmou que a partir daquele momento, o assassinato do padre seria pago com 50 mil cruzeiros. De fato, Josimo foi morto 3 dias depois. Eis a descrição do crime no depoimento do assassino. Quando o padre Josimo iniciou a subida da escada, que dá acesso ao escritório, o acusado chamou e, quando ele se virou para atender o chamado, vislumbrou o saque da arma do acusado e apressou os passos subindo a escada. O acusado fez disparar sua arma 2 vezes, acertando no padre pelas costas. No mesmo dia da morte de Josimo, a UDR inaugurava sua sede em Imperatriz. No enterro do padre compareceram cerca de 3 mil lavradores, 10 bispos, 58 padres, além do então ministro da Reforma Agrária, Nelson Ribeiro. Imagens de Imperatriz.
Para que se possa entender melhor o contexto em que aconteceu o crime, é necessário recorrer a essa visão de Imperatriz trazida ao tribunal pelo advogado José Carlos Castro. Imperatriz, banhada pelo rio Tocantins, é a mais importante cidade maranhense localizada logo ao lado do Bico do Papagaio, na região formada pelos territórios fronteiriços do estado de Goiás, Pará e Maranhão, na confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Cidade bem plantada, contando com alvissareira praça de negócios, Imperatriz é também uma cidade contraditória. Enquanto prospera com um surto de desenvolvimento, é a segunda cidade do Maranhão, com 250 mil habitantes, é marcada por uma onda de criminalidade crescente, que atingiu mais de 30 mulheres, dezenas de trabalhadores rurais nos últimos anos, e atua como eixo de violência organizada, através de verdadeiros sindicatos do crime. Também é a Imperatriz, que controla praticamente o garimpo da Serra Pelada, no Pará, e outros em regiões próximas. A cidade situa-se num eixo rodoviário movimentado, que, em poucos anos, mudou a feição do lugar e de seu povo. A sede do ouro dos garimpos ninguém está imune. Juízes, promotores, médicos, advogados, homens de negócios, comerciantes, trabalhadores, etc. Todos vivem a febril ilusão do garimpo, onde possuem cotas nos barrancos em exploração e todos os dias ficam ansiosos para conhecer o resultado da faina dos formigas ou meia-praças que trabalham diretamente nos garimpos. É a sedução lúdica do ouro. Nesse contexto, Imperatriz representa a própria contradição entre a opulência de poucos e a miséria de muitos. É a região do Bico do Papagaio, cuja extensão territorial é quase a mesma do estado do Alagoas, mergulhada num interminável conflito pela posse da terra, marcado para morrer. O padre sofreu um primeiro atentado em 15 de abril. Ele sabia que estava marcado para morrer, e ainda em abril de 1986, durante o Tribunal da Terra realizado em Belém, ele entregou aos presentes uma carta-denúncia em que deixava transparecer sua preocupação com o crescimento da violência dos latifundiários, com a condição de vida do homem do campo e com a total impunidade de criminosos e mandantes.